Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 31 ao 34. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. A mensagem tem como tema quando conhecemos Jesus. Conhecer Jesus, você sabe o que isto significa? Na revelação bíblica, conhecer vai além, ou conhecer a Deus vai além de uma mera compreensão ou percepção dele e que fica apenas na superficialidade. Eu vou ser mais claro. Por exemplo, existem aquelas pessoas que você conhece de vista. Você talvez saiba onde ela mora, seu trabalho e até algumas questões pessoais, como se ela é solteira, casada, se tem filhos ou não. Mas fica nisso. Isso se diz um conhecimento superficial. Mas há aquela ou aquelas pessoas que você conhece mais profundo por ter um relacionamento com elas. E na medida que este relacionamento for mais intenso, mais você conhece dessa pessoa. Por exemplo, seus pais, seus filhos, o seu cônjuge, pode também ser uma pessoa amiga. Pois este grau de conhecimento que queremos então distinguir nesta mensagem, entre o conhecimento superficial e o conhecimento profundo. Todos conhecem Deus, ou pelo menos conhecem de Deus. A diferença está no grau de intensidade, pode ser superficial ou profundo. Quando Jó, que era um homem íntegro e temente a Deus, falou que conhecia Deus só de ouvir falar, mas a partir do momento que o Senhor veio falar com ele do meio de um redemoinho, ele pôde dizer: Agora os meus olhos te veem. Ou seja, antes Jó tinha uma percepção de Deus, limitada por conhecê-lo só de ouvir falar sobre ele. Mas a partir do momento que ele viu ao Senhor naquela experiência e ouviu Deus falar com ele, sua percepção foi apurada. E é isto que esse texto que acabamos de ler também está nos falando. João Batista era um profeta que, chamado por Deus desde o ventre de sua mãe, foi, sendo já um homem adulto, enviado para o deserto para ali batizar pessoas no Rio Jordão, mas principalmente prepará-las para receber o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas é interessante, João Batista, tendo tal missão, não conhecia Jesus. Não sabia quem ele era, pelo menos é o que ele nos dá a entender nos versos 31 e versículo 33. Então, como indicá-lo para a multidão? Ele recebeu uma orientação da parte de Deus que o enviou para esse ministério, que por ocasião dos batismos em que ele ali realizaria com as pessoas, quando ocorresse de em uma delas ele fosse ver descer o Espírito, era essa ou era esse o Messias. E ele diz isso no versículo 33. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, diz João Batista no versículo 32, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Até então, João Batista não conhecia Jesus. Sabia que ele era o enviado de Deus como Messias. Mas este conhecimento se mostra ainda muito superficial, abstrato. Mas quando ele testemunha todo o episódio da ação do Espírito Santo em forma de pomba e pousa sobre o Senhor, ele então conhece mais profundamente Jesus. E a partir desta experiência, então, ele pôde falar com mais propriedade a respeito do Mestre. Sua percepção ficou mais apurada porque o seu conhecimento a respeito dele se aprofundou. E é por isso que ele então pôde declarar a respeito de Jesus. Primeiro, ele é o Filho de Deus, no versículo 34, ou seja, declarando a divindade de Jesus. Segundo, ele é quem batiza com o Espírito Santo, versículo 33, ou seja, ele que é capaz, mediante o Espírito Santo, converter e gerar em cada pessoa uma transformação, uma nova vida. Terceiro, ele tem a primazia porque existia antes de mim.
Aqui João Batista traz duas declarações. A primeira das declarações é: Jesus tem a primazia, ou seja, ele é mais importante. E a outra declaração é: existia antes de mim, isto é, ele é eterno, como só Deus é eterno. Quarto, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme o versículo 29. Ou seja, ele é o Redentor que por sua morte concederá à humanidade a oportunidade de perdão dos seus pecados e, consequentemente, a vida eterna. Quinto, não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias, conforme ele declara no versículo 27. O que João Batista quis dizer com isso? Ali, João Batista surgiu como profeta em Israel depois de 400 anos sem Deus ter levantado alguém com esta missão. Ele se tornou conhecido. Multidões vinham até o deserto junto ao Rio Jordão para ouvi-lo e ser batizado por ele. Ou seja, ele era alguém de destaque. Mas quando lhe foi revelado Jesus e ele o contemplou na beleza da sua santidade, digníssimo, Filho de Deus diante dos seus olhos, João Batista então compreendeu sua pequenez humana e disse o que disse, quando então, quero repetir as palavras: não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ou seja, é impossível conhecer Jesus no profundo e não ser impactado. Quando nós conhecemos e temos dele esse entendimento, a nossa percepção melhora. E a partir disso, a nossa postura e o nosso testemunho a respeito dele. Mas para encerrar é necessário fazer algumas observações, e eu quero destacar duas. A primeira, conforme lemos esse relato de João Batista a respeito da sua experiência com Jesus, é possível imaginar a seguinte cena. João Batista está ali junto ao Rio Jordão, as multidões vão chegando, ouvindo a sua mensagem, e sendo uma a uma, conforme decisão pessoal de cada uma delas, sendo batizadas por ele. Nessa turma está Jesus, ele é apenas mais um dentre todos, um judeu qualquer. João o recebe nas águas e, ao batizá-lo, ocorreu então de o Espírito Santo, em forma de pomba, pousar sobre Jesus. João Batista vê o fato e compreende tudo, ele é o Messias. A partir daí ele vê Jesus com outros olhos. Ele agora enxerga o Senhor sob a perspectiva do Espírito Santo. Ele não é um homem apenas, um judeu qualquer, ele é o Filho de Deus. A segunda observação. Dentro desse mesmo contexto, o texto fala dos religiosos que ali estavam e pertenciam ao sistema da época. Eles eram sacerdotes, levitas, membros do grupo dos fariseus, conforme o versículo 19 e o versículo 24. João Batista diz que Jesus estava no meio deles, mas eles não o conheciam, conforme diz o versículo 26. Como João Batista, eles também não o conheciam ou não conheciam o Messias, mas eles tiveram a oportunidade. A partir dali, contemplariam o ministério de Jesus por durante 3 anos, seus ensinos, suas palavras e pregações, os sinais e milagres que ele realizou, tudo testificava quem ele era, mas não adiantou. Diferente de João Batista, mesmo vendo o que viram, seus corações se fecharam. Para eles, Jesus não passava de um judeu qualquer. Conheceram, mas não ao ponto de terem fé e irem no profundo desse conhecimento. Então o rejeitaram e o crucificaram. Hoje não é tão diferente. Há aqueles que até o conhecem, mas na superficialidade de uma religião vazia. Há aqueles que até o admiram, mas não querem proximidade. E há aqueles que chegam ao extremo de negá-lo, zombá-lo e ridicularizá-lo. Fazem isso porque não o conhecem o mínimo sequer. E você que está ouvindo esta mensagem, você conhece-o? É superficial este conhecimento ou é profundo? Se você não o conhece profundamente, ele te chama para conhecê-lo. Basta somente você entregar a sua vida a ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.